Olá pessoal, nós vamos entrar agora nos crimes contra a dignidade sexual, né, que está lá no título 6, né, no capítulo 1, especificamente dos crimes contra a liberdade sexual. Vocês verão que alguns autores, né, fazem uma crítica a esse título, né, crimes contra a dignidade sexual, que eles entendem que o correto deveria ser crimes contra a liberdade sexual, porque na leitura dos dispositivos nós veremos que a proteção é a liberdade sexual e não dignidade sexual, porque é muito difícil, né, a gente definir dignidade sexual, até porque se a gente pensar na Constituição Federal, a proteção à dignidade da pessoa, né, já é incerta, né, ou faz parte de todo o arcabouço jurídico que nós possuímos, né? Então bastava aqui ele ter dito apenas a liberdade sexual. Mas uma discussão doutrinária apenas, né? E vamos iniciar com o crime de estupro, né, o artigo 213 do Código Penal, e vamos fazer aqui uma análise normativa, né? Então diz lá o dispositivo: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. E aqui é interessante algumas coisas, né? Então ele começa lá com o verbo constranger. Constranger tem a ideia de submeter alguém, tem a ideia de fazer com que alguém se submeta à vontade de outrem. No primeiro momento a gente podia pensar o seguinte: bom, se há essa submissão, então significa que nós temos aqui também uma violência ou grave ameaça. Embora esse raciocínio seja correto, a verdade é que o dispositivo já vem dizendo como é que esse constrangimento é, deve ocorrer, né, na conduta. Então ele vem, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, né? Então ele vem dizendo que esse constrangimento ele deve ocorrer mediante a violência física, a agressão, de alguma forma fisicamente violentar alguém, fisicamente, né, se violentar é como de violência, né, ou grave ameaça, né, a ameaça psicológica, aquela ameaça apta a incutir medo na vítima, né, a ter conjunção carnal, né? Aí já vem outro problema aqui. O que é conjunção carnal? A doutrina, né, tem até acho que de forma unânime, né, não me lembro de ter visto alguém que tenha pensado ou discorrido de forma contrária o que seria do conceito da conjunção carnal. Então tem se entendido que conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina. Pênis na vagina. Então, se a gente tiver penetração total ou parcial, total ou incompleta do pênis na vagina, a gente tem a conjunção carnal. Antes da reforma desse capítulo aqui, a gente tinha o artigo 213 que era o crime de estupro e a gente tinha o 214 que era o crime de atentado violento ao pudor. Com a reforma, eles acabaram unindo os dois dispositivos num só, dentro do 213. E aí, a gente. Porque antigamente no artigo 213, quando a gente falava em sujeito ativo e sujeito passivo, então o sujeito ativo do estupro era sempre o homem e sujeito passivo era sempre a mulher. Agora, aqui no estupro, ele acabou modificando. E até porque ele trouxe, né, o atentado violento ao pudor para dentro do tipo dele. Quando ele diz aqui, ó, ou praticar, ou permitir, praticar, né, quem faz, né, a ação, está praticando a conduta, né, ele está desenvolvendo a ação, ou permitir que com ele se pratique, né, ou deixar que o outro faça com ele, né, numa ação já passiva, com ele se pratique outro ato libidinoso. Veja que engraçado, ele fala outro ato libidinoso. Quando ele fala outro ato libidinoso, o legislador já por si só, ele reconhece
que a conjunção carnal é um ato libidinoso. Isso é interessante porque as discussões que nós tínhamos antigamente vinham dizendo o seguinte, que a conjunção carnal é um ato libidinoso por excelência. Né? E não se entendia por que o legislador ele havia trocado não, havia criado, né, essa figura de ato libidinoso como se a conjunção carnal não fosse, né? E aqui parece que a redação ficou um pouco melhor. Então ele vem dizendo na conjunção carnal, na prática da conjunção carnal e a prática de outro ato libidinoso. Então a gente pode afirmar o seguinte: para a prática da conjunção carnal é necessário que seja homem e mulher, né? Porque pressupõe pênis e vagina, né? A introdução completa ou incompleta ou parcial do pênis na vagina. Então aí a gente vai ter um crime de estupro na primeira parte. Se a gente tiver um outro ato libidinoso, agora o que seria esse outro ato libidinoso? A gente pode exemplificar o outro ato libidinoso como a relação anal. Né? A gente pode tipificar como outro ato libidinoso, e até esses dias eu coloquei no grupo lá, é uma decisão, eu não me lembro se foi do STJ ou de quem foi, mas acho que é do STJ, falando do beijo lascivo. Que o beijo lascivo é um ato libidinoso. O que é o beijo lascivo? Aquele beijo que uma pessoa dá na outra com desejo sexual. Né? Aquele beijo que faz com que a pessoa que a pessoa se sinta de alguma forma desejada pelo outro. Esse é o beijo lascivo. É um ato libidinoso. O toque é um ato libidinoso. Também acho que eu coloquei no grupo lá, né, uma situação bastante discutível, se o beijo roubado é ato libidinoso. Né, o beijo roubado, né, que foi tantas vezes cantado e declamado pelos poetas aí, hoje acaba se transformando num ato libidinoso, né? E se ele for por constrangimento mediante violência ou grave ameaça, a gente está tratando aí de um estupro. Né? E tem tantos outros, né, exemplos aí que a gente pode entender como ato libidinoso, que se tipifica se houver a violência ou grave ameaça, como a felácio, né, a felação, a cunilíngua, beijo grego e por aí afora, né, o que vocês souberem aí e pensarem. Né, nos nossos encontros a gente pode discutir um pouco mais alguns exemplos e algumas situações. Eu me lembro que, acho que foi o ano retrasado, nós tivemos, e de vez em quando a gente vê pela televisão aquela situação lá do esfrega-esfrega nos trens, nos ônibus, no passa-mão, nos trens, nos ônibus aí das grandes cidades, né, que os ônibus sempre lotados, né, os trens, metrô sempre lotados, e o indivíduo está lá esfregando na mulher, esfregando em outra pessoa, né? E teve uma situação, acho que o ano retrasado, 2018, em que alguns flagrantes ocorreram lá em São Paulo, e num deles, me parece que o sujeito tinha se masturbado na roupa de uma mulher lá, né? Estava atrás dela e acabou se masturbando, sujou a roupa dela, tal. Os seguranças eu acho que foi do metrô, acabaram pegando ele e ele foi levado para a delegacia de polícia, e lá na delegacia de polícia ele foi autuado em flagrante por estupro. Comunicada a prisão a uma juíza, e na audiência de custódia, a juíza, eu não me recordo se ela relaxou o flagrante ou se ela concedeu liberdade provisória para o indivíduo, mas, salvo engano, ela relaxou o flagrante. E foi uma coisa de louco, a imprensa caiu em cima dela e falando um monte dela, e pessoas na internet falando. Por quê? Porque o fundamento jurídico que ela trouxe
foi justamente a tipicidade, não havia tipicidade. Não houve constrangimento, não houve violência, não houve grave ameaça. Não havendo isso, nós não temos mais o crime de estupro. E aí a imprensa e várias pessoas entrando lá na internet, falando como não houve constrangimento, eu quero ver se fosse com alguém da família dela, se fosse ela, se fosse não sei o que, aquele negócio todo, né? E na verdade, o problema aí foi de semântica, né? Aliás, nem de semântica, né? O problema aí foi de interpretação, né? O conceito de constrangimento que o artigo 213 traz não é aquele conceito que a gente imagina apenas, né, de humilhação. Fui constrangida, ele me humilhou, né, ele me apequenou perante os outros, né? Então esse era o sentido que todo mundo falava na internet, mas este não é o sentido do artigo 213. O artigo 213, quando ele fala do constrangimento, ele está pensando em submissão, ele está pensando numa pessoa, né, que está num grau de força maior que a outra, que faz com que a outra se renda. E além do mais, ele vem exigindo a violência ou grave ameaça. E não havendo, né, a gente tinha, naquela época, né, há 3 anos atrás, a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Então, aquela conduta daquele indivíduo, ele deixou de ser o estupro para ser uma contravenção penal, para ser uma infração de menor potencial ofensivo, e isso ninguém se conformava. É por isso que logo, algum tempo depois, eu não lembro a data certinho, né, mas depois eu vejo aqui e falo para vocês, né, nós tivemos uma nova reforma nesse capítulo aí, não lembro se foi o ano passado ou foi o ano retrasado mesmo, e introduziu lá no artigo 200, a gente vai estudar ele, o artigo 215A, o crime de importunação sexual. Por quê? Porque, na verdade, o legislador reconhecia que em algumas situações não havia a situação de constrangimento com violência ou grave ameaça, mas havia um crime ali que merecia ser punido mais severamente. Então, por isso veio lá o artigo 215A com essa importunação sexual, tentando, né, equilibrar isso, né? E a gente vai ver no decorrer dos nossos estudos, né, que esses crimes, né, a par da sua gravidade, a par da sua ojeriza que ele causa, né, e é um crime hediondo, né, tá lá no artigo 1º da Lei 8.072, de 1990, ele é considerado um crime hediondo. A par de tudo isso, a gente tem algumas lacunas, né, que nos criam situações, às vezes, até injustas. Tá bom? A gente vai continuar ainda no 213, que nós vamos ter que dividir ele em algumas partes, tá bom? Até mais, um grande abraço.